Vem conferir a crítica do filme Gladiador. E nos anos 2000 chegava nos cinemas um filme chamado Gladiador. E aproveitando que agora, em 2024, está chegando nos cinemas Gladiador 2, eu resolvi que seria um bom momento para trazer a crítica de um dos maiores clássicos da história do cinema. Bom, é um clássico pela parte técnica, pela produção que ele teve, pelos personagens e pela sua história. Gladiador é um filme que o Ridley Scott, ele mostra todo o seu amor pelo cinema e ele mostra o máximo que ele tem. E o máximo que o Ridley Scott tem pro cinema é muito alto. Porque eu lembro a primeira vez que eu assisti Gladiador, e agora realmente eu assisti esse filme várias vezes ao longo da minha vida, e reassisti agora para fazer crítica, eu continuo tendo o mesmo impacto com a cena inicial. Eu sempre fui muito fã de algumas ideias medievais, de alguns conceitos de como eles trabalham as guerras, e nessa sequência inicial de mais ou menos 20 minutos, meia hora, onde o Ridley Scott foca em mostrar a batalha naquele lugar, é tudo incrível como ele apresenta aquele conceito. Como ele apresenta a batalha, como ele filma a batalha, como ele tem um conhecimento geral de como funciona sequência de ação, que são impressionantes, e não só por causa desse filme. Existem outros filmes do Ridley Scott que ele trabalha o conceito de batalha, de guerra gigantesca, que ele mostra como ele é um gênio nessa parte, como ele realmente, um gênio não, mas como ele é um estudioso, pelo menos, nessa parte. Quando você assiste filmes como, por exemplo, o último Cavaleiro, que saiu agora, que é muito interessante, você vê como que ele é bom nisso. Até o Rei Arthur, quando ele fez com o Russell Crowe, inclusive, ele também manda muito bem. Então você vê essa habilidade dele, é uma batalha gigantesca, bem filmada, bem feita, você sente o impacto da batalha. Não se fazem mais filmes como Gladiador. E por que não se fazem? Porque hoje em dia, quando vai ter uma sequência de batalha tão grandes como essa, você acaba percebendo que eles vão apelar para o CGI. E apelando para o CGI, você perde muito do impacto da sequência e do fator humano. E aqui tem, obviamente, tem CGI na cena. Tem CGI para ter uma composição do que precisa. Mas ele construiu o lugar, ele construiu o cenário para ser feito. Então, a sequência inicial, ela já te vende um filme como ele vai ser. Já está comprado pelos personagens, pela ideia. E a partir daí chega na outra parte que acaba funcionando muito bem no filme, que é a parte política. Nessa parte começa as movimentações do personagem do Joaquin Phoenix para poder destruir o Maximus através de seu pai, também é muito bom. Também é muito bem feito, porque começa a parte política até chegar em Roma. Então a partir daí tem morte, tem traição, e a partir daí começa a jornada de vingança do Maximus. E aí começam também as excelentes atuações, começando pelo Russell Crowe. O Russell Crowe hoje em dia você vê que ele tá um pouco preguiçoso, ele não faz mais filmes com aquela vontade que ele fazia antes, mas nesse momento ele tava no auge dele. E o que ele entrega de atuação, a raiva no olhar, a raiva nas batalhas, desde o momento que ele fala o que fazemos na vida ecoa na eternidade, até o momento que ele fala o nome inteiro dele, tirando a máscara, e até nas sequências de ação, quando precisa que ele entregue a atuação, ele entrega o máximo, e é muito interessante o como ele entrega nesse filme. E o mesmo vale pro Joaquin Phoenix, que você vê que ao mesmo tempo é um rei tirano, mas é um rei também mimado. E como ele é trabalhado, e como a atuação do Joaquin Phoenix, que é um dos maiores atores da sua geração, acaba mostrando como ele é bom, como ele é bem feito. E aí começa realmente a parte da vingança. O Ridley Scott mostrando toda a sua habilidade de direção, porque cada vez que a gente vai evoluindo, até ele chegar realmente em Roma, no Coliseu, você vai vendo cenários muito bem feitos, e sequências de ação muito interessantes, como por exemplo, aquele cenário de Gladiador, que é muito menor, muito mais pobre, vamos dizer assim, mas que envolve animais, é uma sequência muito boa, e praticamente um Coliseu pequeno, e depois quando ele chega no Coliseu de Roma, também é muito bem feito. Essa parte do valor de produção desse filme é espetacular até hoje em dia. Claro, tem umas sequências que envelheceram um pouco mal, como por exemplo, quando ele chega no Coliseu, o CGI tá bizarro, os passarinhos que estão em volta são muito mal feitos, o Coliseu como um todo não é tão bem feito, mas isso você tem que ressaltar que o filme é dos anos 2000, a maioria dos filmes de CGI daquela época não funcionam tão bem hoje em dia, a maioria na verdade é ruim, inclusive CGI de hoje em dia não é tão bom, então nem tem como cobrar isso, mas quando precisa filmar mesmo, você vê que ele construiu no Coliseu e também na parte que precisa construir o cenário, os personagens,
tudo é muito vivo, tudo é muito real e eu adoro essa sequência. Eu adoro tudo que envolve o filme em relação à sua sequência de ação, tudo que envolve o filme em relação aos seus grandes cenários construídos, os leões que aparecem, depois quando aparece os tigres também, e quando tem que ter a batalha, ela é sangrenta, ela é violenta, você sente o impacto. É muito legal de novo ver a sequência de batalha dentro do Coliseu, como funciona, como funcionava aquela dinâmica de lá, é tenso, porque você torce pra ele. E quando aparece o Digimon Rousseau no filme, ele é outra ótima adição, de um personagem muito interessante, e que é um ótimo companheiro pro Maximus. Então é um filme que você tem a parte técnica excelente, direção, trilha sonora que é maravilhosa, como ela acompanha todo o filme, e você ainda tem a parte de excelente sequência de ação, excelentes cenários construídos, empolgante, que é criativo e bem feito, como um cinema deveria ser feito. Você tem ótimos personagens que são bem trabalhados, bem construídos, com excelentes motivações, traições que funcionam bem. A parte política poderia ter um pouquinho mais, mas o que tem é excelente como você entende. É muito legal ver os personagens como um todo e você tem uma excelente história de vingança que do começo ao fim você não consegue tirar os olhos. O filme tem 2 horas e meia, que parece até uma, de tão rápido, de tão envolvido que você fica na sequência de ação, na história e o final que é completamente emocionante. Para mim, esse é um dos meus filmes preferidos da história do cinema, e não, pela forma como eu cresci, e quando cada vez mais velho, cada vez que eu vou aprendendo mais sobre cinema e mais for revisitando esse filme, mais eu dou valor para ele, ainda mais num mundo moderno, onde se tira muito da produção de cenário e se joga tudo para salas verdes, ou salas azuis também que acontece. E a partir daí esse filme tem isso, tem um excelente valor de produção, com um excelente diretor, excelentes atuações e uma excelente história. Concluindo, se você gosta de cinema e você não viu Gladiador, ele tem que estar na sua lista. É um dos grandes filmes da história do cinema e um dos meus preferidos. Pela história do personagem, que é boa, bem feita, bem construída, emocionante. Pela parte técnica, de direção, a cenários, a trilha sonora, que é muito bem feito. Pela história de vingança e pelas atuações. É um filme que com certeza tem que estar na sua lista e que cada ano que passa parece que ele envelhece melhor pra mim. E por isso que eu fecho o filme Gladiador com uma nota 10 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha do filme Gladiador? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.